Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para você as ferramentas que eu usei para aprender inteligência artificial, especificamente Machine Learning e Deep Learning. E eu vou trazer a experiência de uma pessoa, que sou eu, que não é da área de computação. No meu caso, eu sou formado em engenharia física, mas hoje em dia eu faço doutorado em tecnologia da informação aqui na Itália. E a minha principal ferramenta de trabalho é inteligência artificial, especificamente as redes neurais. E eu vou contar aqui mais ou menos a minha trajetória e as ferramentas que eu usei, provavelmente pode ser útil para você. E para isso eu separei em 3 etapas. A primeira é os conhecimentos básicos que você precisa para entender os conceitos de inteligência artificial. E no caso eu vou focar mais em redes neurais, Deep Learning, que é a ferramenta mais poderosa que temos hoje em dia. Aí depois, na outra sessão, eu vou falar sobre como você adquire os conhecimentos de inteligência artificial, de Deep Learning. E por último, a consolidação do seu conhecimento em Deep Learning. Para adquirir a base, você precisa, sem sombra de dúvidas, conhecer os fundamentos de computação e escolher uma linguagem de computação. No caso de inteligência artificial, a linguagem mais popular é Python, então você vai ter que aprender Python, porque as principais ferramentas estão lá. E você vai ter que aprender os conhecimentos básicos de alguém que está no início da faculdade de ciência da computação, a lógica de programação e estrutura de dados talvez sejam os tópicos mais importantes. No caso para adquirir esses conhecimentos de forma mais rápida e consolidar de forma mais rápida na sua mente, o que eu aconselho é que você aprenda na prática, fazendo os desafios e assim aprender a teoria de forma paralela, digamos assim. E para isso eu usei 3 sites, no caso é o Code Wars, LeetCode e HackerRanks. Nesses sites você vai conseguir escolher as disciplinas que você quer estudar, o nível dessas disciplinas, e também você pode escolher a linguagem de programação que você quer realizar esses desafios. Esses sites eles vão apresentar esses desafios, não vão apresentar a teoria em si, e você vai conseguir consolidar esses conhecimentos à medida que você for fazer os desafios. Então escolhe sempre a linguagem Python, e com isso você escolhendo a linguagem Python, você vai se familiarizando com os conceitos básicos de Python, como for, while, if e outras estruturas lógicas de computação. Então, essa etapa é essencial para você fazer qualquer coisa na computação, não seja ela só em inteligência artificial, mas sim em qualquer outras áreas. E outra dica extra é que inteligência artificial você vai mexer no computador, então é bom você aprender alguns conhecimentos básicos de computação, como sistemas operacionais, mas de forma mais simples, especificamente o Linux. Mas isso não é essencial, pelo menos no início. Mas caso você for fazer algo no futuro, é bom você ter esse conhecimento de Linux, de aprender os comandos no terminal do Linux. E para isso eu recomendo um site de hackers que tem o Hack the Box. Ele tem uma academia e você pode aprender de forma gratuita alguns conceitos básicos de computação. Então eu recomendo você dar uma olhada lá, mas para o início não é de total necessidade. E além disso, para ter um conhecimento básico, tem um livro muito famoso para você aprender estrutura de dados, que se chama Algoritmos, Teoria e Prática. É um livro muito grosso, mas tem bastantes exercícios e teorias, então caso você tenha alguma dificuldade em determinadas áreas, é só consultar determinados capítulos e assim você vai aprendendo.
Ele não apresenta de forma gratuita, mas vocês conseguem achar, eu sei que conseguem. E assim você consegue o básico de lógica de computação. Agora, para você aprender o básico, para aprender os conceitos de redes neurais e deep learning, você vai ter que aprender cálculo, álgebra linear e probabilidade. Esses conceitos eu aprendi na faculdade, então eu não tenho muito o que acrescentar aqui, mas eu sei que tem bastante cursos no YouTube de professores de faculdades relevantes e que provavelmente vai te dar uma base muito melhor que eu tive. E esses cursos é muito fácil achar e também possui materiais didáticos disponível gratuitamente. E o mais famoso que eu posso indicar é o cursos do MIT Open Course. Então é só pesquisar no YouTube que você acha de forma gratuita e completa. Na hora de aprender sobre inteligência artificial em si, o conceito de machine learning até as redes neurais, tem um caso de um curso específico que é amplamente conhecido no mundo, praticamente todo mundo que mexe com machine learning já passou na mão desse professor, que é o Andrew Ng. O curso dele está disponível no Coursera de forma paga, então se você quiser ter um certificado, você pode pagar e conseguir esse certificado como uma forma de validação do seu conhecimento, mas esse curso também está disponibilizado no YouTube de forma gratuita. E você consegue acompanhar todo esse curso lá. E os materiais você também consegue achar no GitHub de forma gratuita, é só pesquisar. O que eu aconselho, o que eu fiz foi estudar primeiro o curso de Machine Learning, os fundamentos de Machine Learning, depois eu fui nos fundamentos de Deep Learning. É mais ou menos essa lógica que todo mundo segue. Mas, além desse curso, também existe dois livros muito essenciais, que é o livro do Yosha Bengio e Ian Goodfellow, que são os principais nomes de Deep Learning hoje em dia. E o livro dele se chama Deep Learning, e você consegue acessar de forma gratuita na internet, é só abrir e ler. Nos primeiros capítulos você vai ter os conhecimentos básicos de Deep Learning, e os demais capítulos eles são um pouquinho mais densos, eles apresentam uma matemática mais pesada. Então, se você tiver alguma dificuldade nisso, eu recomendo você pegar um outro livro chamado Understanding Deep Learning. Esse livro também está disponibilizado de forma gratuita na internet e ele é muito mais didático, possui exercícios e tudo mais. E, sem sombra de dúvida, foi um dos livros que eu mais gostei e que foi realmente o que eu li a fundo. Sobre a consolidação do conhecimento de Machine Learning e Deep Learning, existem 3 maneiras. A primeira, talvez a mais simples para quem tem na faculdade, que é entrar em um projeto de iniciação científica, onde você vai ter contato, a pesquisa de Machine Learning e falar com o professor e assim desenvolvendo um projeto próprio e aprendendo ao mesmo tempo. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Mas também existem as duas outras formas. Uma é pelo Kaggle. O Kaggle é um site de desafios de inteligência artificial. Então você vai encontrar bastante desafios que você pode fazer, mas o que eu recomendo de início é que você leia os desafios já resolvidos com código de competidores, onde você pode ler o que eles fizeram, tentar entender e reproduzir e ter os mesmos resultados. E assim você vai ter um primeiro contato com um desafio real de inteligência artificial. E caso você se sente mais confiante, você pode fazer um desafio que não tenha código disponível e talvez seja algo mais desafiador para você e
tenho certeza que vai aprender muito mais. Agora, a terceira forma de consolidar o conhecimento, que eu considero talvez a melhor, é adquirir conhecimento através de artigos científicos que estão sendo produzidos na ciência, são extremamente recentes. E esses artigos científicos de inteligência artificial, normalmente o código também está disponível. Então, a forma mais simples de achar esses artigos é através de um site chamado Papers with Code. E na seção chamada Browse State of Art, você vai conseguir achar diversas áreas da aplicação de inteligência artificial, que normalmente é visão computacional, processamento de linguagem natural e processamento de sinais. E escolhendo a área que você tenha mais familiaridade ou que você gosta mais, você vai lá, pesquisa e o site vai mostrar os artigos que possuem os melhores resultados naqueles determinados bancos de dados. Como está no site chamado Papers with Code, esses artigos também têm o código aberto em GitHub. Então é só clicar no artigo que chamou mais atenção e vai estar lá o PDF disponível e também o código disponível. O que eu recomendo é que você tenta reproduzir os mesmos resultados do artigo, ou pelo menos entender o código, porque o código é realmente muito complexo. Então você vai ter um contato com um código que resolve um problema real. Então é muito bom. E depois que você tem uma consolidação tão grande assim, chegou nesse nível, eu acho que não tem muito o que fazer a não ser começar a trabalhar com inteligência artificial, seja ela em um emprego ou fazer pesquisa, buscando um mestrado, doutorado na área. Então, espero que essas dicas sejam boas para você, muito útil e até mais. Tchau!